Eu vejo que tem bastante gente que ainda confunde um pouco esse lance do async await, das promises, quando que é um, quando que é outro. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui rápido para pelo menos passar um pouco de introdução, tentar esclarecer, na verdade, a diferença entre um e outro e como passar de um para o outro, quando você pode utilizar um e outro. E para começar aqui, vou arrancar aquele async. Na verdade, a gente vai começar pelas promises. Então, para que serve uma promise afinal, se você ainda não está familiarizado? Normalmente, a gente tem essas execuções assíncronas no JavaScript. Imagina que você precisa fazer um trabalho que não vai acontecer logo de cara. Por exemplo, se você escrever uma variável e atribuir um valor, aquilo vai acontecer de modo síncrono. Ele vai acontecer ali naquele momento que o executor passar pelo teu código, ele já vai atribuir o valor. Mas quando você manda buscar dados de uma API, que você tem que ir na internet, tem que ir na rede, buscar aqueles dados, você não sabe quanto tempo que o servidor vai demorar para te responder, então isso envolve uma natureza assíncrona. E para trabalhar com assincronicidade, para o JavaScript poder lidar com essa parte assíncrona, você pode utilizar as promises. A promise, basicamente, você executa um request e ele vai te devolver uma promise falando quando esse request estiver pronto, eu vou resolver essa promise. Então, como que ele resolve? Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o fetch. Eu vou pegar e chamar a API fetch, que é uma das... é a API nativa agora do browser para a gente poder fazer esses requests assíncronos. E eu vou utilizar o random user API, que ele, basicamente ele me retorna os dados de algum usuário randômico. Esse fetch ele vai retornar uma promise para mim. Quando ele retorna uma promise, eu posso falar que quando ela tiver resolvido, então .dem, aí ela vai me retornar alguns dados e eu poderia fazer um console.log desses dados. No caso do fetch, ele não me retorna ainda os dados de uma maneira que eu posso simplesmente já utilizar. Eu tenho que primeiro converter esses dados para JSON, porque com o fetch você pode fazer fetch em imagens, fetch em diferentes arquivos. Nesse caso aqui eu estou mandando ele buscar numa API, então agora eu quero que ele converte esses dados para o formato JSON. Então aqui eu vou simplesmente receber um R aqui para ser de response, e eu vou colocar um r.json. Quando eu faço r.json para ele converter esses dados para JSON, ele vai me retornar uma outra promise. E daí eu posso fazer um encadeamento aqui das promises. Eu posso fazer um novo dem, e daí eu vou receber o JSON, e eu posso fazer um console.log desse JSON. E agora, se eu executar o pegar dados, a gente vai ver aqui no console já ele aparecendo os dados. Então, pegar dados, ele vai lá, vai buscar os dados e retornou aqui pra gente. Eu já consigo acessar agora e ver os dados desse usuário randômico. Então, nesse caso aqui, a gente chamou o fetch, ele retornou uma promise pra gente falar quando essa promise estiver resolvida, faça alguma coisa, a gente tem que utilizar o then. Nesse caso, como ele não retorna ainda no formato de objeto JavaScript, a gente primeiro pede para ele converter, no caso aqui utilizando o método JSON, e daí depois ele vai retornar uma promise para a gente tem que utilizar um novo then para poder resolver isso. Então a promise ela serve para resolver essa natureza assíncrona. Como é que a gente passa ela para o async await? O async await, bem resumindo, é como se fosse uma sintaxe alternativa para promise. Então, primeira coisa que você tem que fazer, primeiro de tudo, se você quiser utilizar async await dentro do teu escopo aqui, você tem que ir lá na função, dentro da função que você tiver e colocar, e tem que ser a função imediata, não pode ser uma função qualquer. Digamos que eu tivesse diferentes níveis, tivesse isso daqui tivesse dentro de outra função. Eu não poderia colocar dentro da função que tivesse por fora de tudo. Eu tenho que vir aqui nessa imediata e colocar async. E agora aqui eu poderia colocar const r, que é igual ao await, fetch, e posso remover isso daqui, porque ele seria o equivalente a eu receber o R, ao esse then, e eu estou recebendo o R. Eu posso simplesmente remover ele aqui. E daí eu posso colocar const JSON é igual a r.json. E eu não vou colocar ainda o await só para mostrar para vocês. Vou colocar um console.log agora nesse JSON. Vocês vão ver que ele vai colocar que é uma promise que ainda está pendente. Provavelmente vocês vão esquecer alguma hora de passar o await e vocês vão ver que no console.log vai aparecer promise. É porque você simplesmente esqueceu de colocar o await aqui. Você colocando o await, ele fala, espere até esse código terminar, essa promise ser resolvida. Quando essa promise for resolvida,
aí sim você me retorna o valor. E é isso que a gente está fazendo aqui. Como o fetch ele retorna uma promise, a gente tem que colocar o await. Como o JSON também retorna outra promise, a gente tem que colocar um await aqui também para esperar o resultado. Digamos que isso daqui deu um erro. Aí você teria que colocar um try catch para poder cobrir esse erro. Então eu colocaria normalmente, se você está realmente colocando uma execução e você precisa lidar com esse erro, você colocaria isso dentro de um try catch. E daí, caso desse erro, você lidaria com esse erro de alguma forma. A gente pode tentar simular aqui um erro. E aqui eu receberia um erro, colocaria aqui um. Aqui, deixa eu remover porque a gente não tem mais aquela variável. E aqui, como vocês podem ver, ele está me fazendo um console.log falando que deu erro ao carregar. Só lembra, primeira coisa, colocar o async ali em cima. E daí depois, para cada promise que você for receber, para falar que você tem que esperar terminar a execução dela, você utiliza o await. E lembrando, esse é um ponto muito importante, toda função que você colocar async, você está colocando async porque no final das contas ela vai retornar uma promise. Essa função vai retornar uma promise. É o único jeito de ela conseguir trabalhar com o restante do código. Então, quando um código chamar ou pegar dados, ele sabe que ela vai retornar uma promise. E se você quer de fato retornar os dados, algum dado, você tem que dar um return aqui embaixo com o dado que você quer retornar. Nesse caso aqui, você poderia simplesmente colocar um return no JSON ou já retornar ele direto aqui. Porque isso daqui retorna uma promise e tá tudo bem retornar uma promise para a função de async. Porque quem tiver do lado de fora também vai precisar colocar um await ou vai precisar utilizar o then. Então é tranquilo utilizar dessa maneira aqui. E nesse caso, você poderia colocar um return null também, caso ele não entre, ele dê algum problema, e saia aqui, você poderia utilizar um return null. Aqui dentro do catch, inclusive.